tudo bem? Mostrando aqui meus... Ixi, Maria. Olá, tudo bem? Eu aqui de novo, assim, estou com a mesma roupa que eu estou gravando tudo no mesmo dia, só que eu vou soltar durante a semana. Pretendo fazer isso mais vezes, tá? Porque eu não tenho o costume de gravar muitos vídeos um pouquinho mais longos. Eu tenho o costume de gravar Reels, gravar vídeo pequeno, então... Vai dar certo. Ai, meu Deus. Dessa vez eu tô aqui pra falar pra vocês sobre madeira. Nossa, como desenhar madeira. Tô falando isso por quê? Porque eu vou desenhar o Groot. O Groot. I am Groot. Como vocês viram no vídeo anterior... não sei qual é o vídeo, caramba! No vídeo que eu tô falando do Groot, que eu mostrei a referência pra vocês. Pois é. Eu vou destrinchar esse desenho, tá? Começando por esse vídeo aqui. Eu já falei lá como é que eu escolhi as cores. Agora eu vou falar, acho que vou deixar até linkado aqui, como eu fiz, como é que eu escolhi as cores. E vou falar hoje pra vocês de como fazer a madeirinha. Como é que eu fiz a madeira do Groot, ele em si, como é que eu fiz o Groot. Principalmente as cores, tá? Não vou falar muito de esboço, a não ser que vocês queiram, aí vocês comentem pra mim se vocês querem falar um pouco de esboço de desenho, porque meu esboço é específico pra... Enfim, se vocês quiserem, deixa aí nos comentários, tá? Então eu vou mostrar os materiais que eu utilizei, os lápis, é meio que uma pequena aulinha de como é que eu tô fazendo essa referência. Eu vou fazer parte por parte, aí dessa vez vai ser madeira, vai ser o Groot, que enfim, ele tem uma... Ele é madeira, né? Ele é uma plantinha, ele é um toquinho de madeira, pequenininho. Eu sou o Groot? Com os macetes que eu utilizei nessa referência, nesse desenho, você consegue fazer outras madeiras, consegue desenhar árvores, consegue fazer várias coisas usando a mesma técnica que eu utilizei. Então eu vou passar isso pra vocês, se vocês quiserem. Olha aí, curte aí. E fica até o final, pelo amor de Deus. Olha aí, vai, tu vai gostar. Ou não. Não sei, gente, mas tá aí o vídeo, tá? Espero que gostem. Olha aí. Para esse desenho, você já vai separar logo todos os marrons que você tem. Pretos, sépias, tons de areias, branco e aqueles amarelos que parecem creme. E para começar, vou mostrar para vocês também como é que eu fiz o óculos, que eu acho que vai ser um bônus a mais nesse vídeo. No óculos eu utilizei o cinza escuro da Super Soft, utilizei o cinza quente e o canela da Multicolor, que tem uma cor que é bem parecidinha com o canela, eu tô usando ela para dar um contrastezinho. Além da caneta Nanquim, a 0.05, para fazer pequenos detalhes que eu não estava conseguindo fazer com a ponta do lápis. E eu também utilizei o branco para poder mesclar as cores de cinza que eu utilizei e também para não deixar a parte branca totalmente sem colorir. Um lado do óculos eu utilizei menos cores e no outro lado eu deixei um contraste um pouco maior, porque na referência tem esse contraste. Um lado é um pouquinho mais claro, pega um pouco mais de luz, e o outro lado pega um pouco menos de luz. Essa parte do desenho eu acabei fazendo com movimentos circulares, ou seja, fazendo várias bolinhas pequenininhas para deixar o mais suave possível para ficar bom esse degradê, do branco até o cinza escuro, que fica na região do óculos. Depois eu fiz todos os detalhes com preto e sépia. E eu também fiz o fone de ouvido, utilizei tons de vermelho, vermelho mesmo, vermelho escuro, da linha Ecolápis e da linha Super Soft. Para complementar, eu utilizei o laranja para dar esse toque incrível no vermelho. Não é, Groot? Agora vamos para o que interessa, a pele dele. Como é que eu fiz esse efeito de madeira? Primeiro eu fiz essas rachadurazinhas com o sépia. E depois eu passei esse bastãozinho que eu tenho de metal, que na verdade é o que tira a cutícula, que eu já tinha até falado, acho que em algum vídeo por aí. Ele tira um pouquinho da... Ele era pra tirar a cutícula, mas eu tô utilizando como boleador, que ele funciona super bem, ele é super fininho, dá pra fazer super detalhes. E eu fiz vários vincozinhos no papel, detalhezinhos pequenos, pra poder fazer os vãozinhos da madeira. Utilizei também o marrom claro, utilizei canela, marrom escuro, utilizei o canela da Multicolor também, que tem um canelinha na versão que eu tenho a caixinha de tons de pele. Eu tô utilizando um pouquinho desses lápis de cor, porque combinam super com a referência. Utilizei também um ocre clarinho, tá? Que também é da Multicolor,
que pode ser substituído por um também da Super Soft, que vem no Super Soft Tons de Pele. Eu acho que na de 100 cores deve vir, apesar de não ter. Usei areia e usei o amarelo também. As partes mais clarinhas eu utilizei somente o ocrezinho claro, que mais parece uma areia. O areia, que é um pouquinho mais rosado, e utilizei também o amarelo. E também fiz vincos, fiz marquinhas, na verdade não é nem marquinhas. Eu raspei a pintura que eu fiz com um estilete de precisão, que também ajudou a fazer alguns vincos que eu tinha esquecido de fazer. Sim, eu esqueci. E também eu utilizei o vinho claro, para poder fazer um efeito mais escuro. Porque um lado da madeira ela é bem mais claro e o outro lado é bem mais escuro. Aí na parte mais escura eu utilizei mais os tons de marrom escuro, de sépia, até mesmo o próprio preto. Utilizei esse vinho e só por cima de tudo que eu utilizei o canelo. Na parte superior dos pelinhos, né, que ele tem as folhagens que saem da cabeça dele, eu utilizei o verde oliva, que coube também super bem na referência. Utilizei o verde claro da Super Soft e utilizei o verde claro também da linha Ecolapse. E muito ocre claro, que eu acho que essa cor deve se chamar ocre claro. Se não for, vai ser agora. Porque, infelizmente, os lápis da Multicolor, eles não têm o nome da cor. Então, é meio difícil a gente identificar e dizer, essa cor é tal. Mas é um tonzinho amarelo mais claro que tem na caixinha. Utilizei também bastante sépia. Foi muito importante para fazer os sombreados. O preto também, principalmente nos vãos mais fundos da madeira, eu utilizei o preto. E não sei se vocês estão percebendo, mas a pintura ela tá sempre seguindo um caminho. Eu tô pintando não tô pintando de forma circular, eu tô pintando na vertical. Que para quem não sabe, na vertical é de cima para baixo. Tô pintando de cima para baixo ou de baixo para cima, fazendo risquinhos também para acompanhar essa madeira, como se eu estivesse fazendo cada vincozinho da madeira. E para complementar esses vincozinhos também, além do estilete de precisão e do boleador que eu estou utilizando, eu também coloquei um pouquinho de posca, que eu acho que deu um toque maravilhoso para o desenho. E agora eu vou acelerar um pouquinho o negócio para vocês verem, porque eu só repliquei isso que eu utilizei no rosto dele no corpo inteiro. Então é a mesma coisa. Então eu vou acelerar o vídeo. Grunt, não fica com raiva. Sim, eu vou acelerar. É como vocês perceberam, o Grunt ficou com raiva. Então vejam aí um pouquinho como é que eu fiz esse time-lapse. E praticamente a mesma sequência. Marco todas as partes mais escuras e vou começando a jogar as cores por cima. Nesse desenho eu comecei com o sépia, preto. Nessa parte que é mais escura, sépia preto. Sépia preta comecei, depois fui adicionando as outras cores. Marrom escuro, marrom claro, canela, marrom claro. E é esse o resultado, mas depois eu vou trazer mais. Não fica com raiva, Grunt, eu vou trazer mais, tá? Eu tô adorando fazer, porque eu nunca tinha feito madeira assim, eu nunca fiz. É a primeira vez que eu tô fazendo e eu tô adorando. E eu espero que essas dicas que eu tô dando no desenho te ajudem de alguma forma a fazer outros desenhos ou até mesmo essa mesma referência. Vou até tentar deixar ela aqui, um link pra ela, pra vocês terem noção de como é legal fazer se vocês quiserem fazer, né, acompanha aqui que vai dar certo. E depois eu vou trazer outro vídeo mostrando como é que eu fiz o fundo desse desenho. Aí eu tô meio que destrinchando, como se fosse uma aulinha, viu? E até a próxima! E esse é mais ou menos o resultado de como ficou somente o Grunt. Espero que vocês tenham gostado das dicas que eu dei nesse vídeo, dos materiais que eu estou utilizando, que tenham te ajudado de alguma forma a você produzir os seus próprios desenhos. Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixa seu like, pelo amor de Deus. Comenta qualquer coisa, se não tiver gostado também comenta, porque pra mim saber o que vocês querem, ou então o que eu tô fazendo de errado que vocês não estão gostando, tá bom? E depois eu vou trazer mais outro pedaço desse desenho, porque eu tive que separar ele justamente porque são bem diferentes o contraste da madeira com o fundo.
Então, o Grunt, depois eu vou trazer a outra parte. E com certeza o Grunt vai ficar muito irritado porque eu tô parando o vídeo agora e não tô concluindo o desenho. Meu quintal parece que é um inferno, porque, sério, tá muito quente, E dê valor porque eu não tenho ar-condicionado. Gente, você que tem um ar-condicionado, tem um split ou qualquer outra coisa do tipo, dê valor ao que você tem, sério, porque eu não tenho. Eu vivo no ventilador, então imagina o calor. Você que é do sul, não fala nada, porque você aí é tudo tempo frio. Não, mas tem tempo que tá quente também. Não, enfim, aqui... Ai, meu Deus, calor da porra. E é isso aí, galera. Muito obrigada. Até a próxima. Me acompanhe nas outras redes sociais. E um beijo pra vocês.